Hoje o Ministério da Justiça e Segurança Pública lançou uma portaria estabelecendo as normas para o uso de câmeras corporais. A gente sai de uma polêmica e entra numa maior ainda. O que acontece, gente? Na minha avaliação, já entrando na análise aqui para deixar claro, e eu quero ouvir vocês também, eu vou analisar já dando a informação aqui para ficar claro aqui o que aconteceu. Eu acho que o governo foi numa linha mais equilibrada no que diz respeito a isso. O que acontece? O policial, ele vai ter autonomia de ligar a câmera ou não. E o que eu acho que é uma coisa boa, porque pra que tá filmando 24 horas por dia? O policial muitas vezes precisa se ausentar pra ir no banheiro, pra fazer qualquer coisa, pra almoçar. Pra que tá filmando? Inclusive isso ocupar muito, né, a memória, os servidores com imagens desnecessárias. Então o policial vai poder ter a autonomia de ligar a câmera a hora que ele quiser, mas, ao mesmo tempo, a resolução do Ministério da Justiça traz uma série de ações que obrigatoriamente têm que ser filmadas. Por exemplo, um exemplo aqui aleatório: busca pessoal, domiciliar ou veicular. Não pode ter operação policial que não seja filmada. Qualquer operação tem que ser filmada, eu vi. E aí, a cláusula que tá posta, se é o policial que vai ligar, se vai ser ligado à distância, se vai ser ligado automático, isso aí fica a critério de cada comandante da polícia, né? Mas a resolução, melhor dizendo, aqui do Ministério da Justiça, abre essa possibilidade aí para as polícias. Lembrando que isso aqui essa polêmica começou lá em São Paulo, quando o governo do estado de lá abriu Tarcísio agora, abriu uma licitação, né, para comprar novas câmeras e estabeleceu no edital que os policiais teriam autonomia de decidir quando iriam filmar ou não. E isso foi muito criticado abriu a possibilidade, porque é aquela coisa, o mau policial que vai fazer uma ação, né, que não esteja acobertada pela lei, ele vai lá e desliga a câmera. Então não faz muito sentido. Mas olha, né? Veja bem, eu sou muito favorável que tenha câmera em todo o servidor público. Então os políticos vão botar câmera, os médicos vão colocar, os professores vão colocar, todos. Eles usam armas, Daniel? Aí é a arma que condiz a sua índole? Se você tem uma índole ruim, possui uma arma e está representando o Estado, ou seja, tem o poder do Estado, é completamente diferente. Se você tem a índole ruim, você mata um paciente. Se você tem a índole ruim, você vai ser um professor mau e vai educar errado as crianças. Então não existe isso, é preconceito com os policiais. Isso aí é o que esse projeto de lei, essa visão, na verdade, de que o policial deve ter uma câmera supervisionando ele, isso aí deveria se estender para todas as outras funções públicas. Mas é uma proteção ao policial também. Mas é uma proteção para saber. Muitas vezes o policial passa a ser acusado de uma ação que não cometeu, porque com o objetivo de atingir a força que precisa chegar do Estado necessária numa operação. Então a gente tem que parar com o radicalismo de colocar ou numa ponta ou numa outra como se fosse contra os policiais uma câmera. Isso eu entendo como a favor dos policiais. Dentro dos critérios que eles devem se posicionar também, colocar, porque há situações em que são constrangedor, você tá com a câmera ali filmando o tempo inteiro. Se é a favor do policial e ele gosta disso, ele tem que ter a liberdade de usar ou não. Não, não? É obrigatório. Lembrando que o policial ele está ali representando o Estado, né? Exatamente. E o professor também, o médico e o político também. Aí porque você não quer cair numa vala que não existe. Eu não sou contra não, tem câmera de professor também. Câmera existe em departamento público. Veja bem, toda essa ideia. Não, só para eu entender. Então você é contra a câmera nas operações policiais, é isso? Não, eu vejo o seguinte, beneficia o policial você ter uma prova que o bandido atirou primeiro, por exemplo. Isso, de uma operação, de um suborno. Trazer um dado oficial. Não, deixa eu concluir só essa linha de raciocínio. Entrar numa comunidade. Essa linha de raciocínio, eu acho maravilhoso isso. Agora, a partir do momento que é uma imposição e que parte de um princípio de preconceito, que o policial mata o pobre, que o policial agride, isso aí já começa errado a coisa. Só um detalhe que todo servidor público pode cometer um erro, entendeu? Pode cometer Daniel, só para deixar claro aqui para o nosso ouvinte, essa resolução de hoje não obriga a instalação das câmeras. Não obriga os estados nem a seguirem. Exatamente. Agora, os estados que decidirem terão ajuda financeira do Estado. E eu acho que foi fundamental o governo ter feito isso. Por quê? Porque ele dá diretrizes de como deve ser feito. Pelo menos ele indica aos estados como deve ser feito. O próprio Lewandowski disse: eu não quero problema com São Paulo. Não estou em conflito com São Paulo. Apenas estamos aqui dando uma lógica à utilização da Câmara, né? Ô Dani, me desculpa, mas e o próprio Tarcísio, o governador, disse, depois que foi criticado por essa história do policial ligar ou não a câmera, ele disse: não, se o policial esquecer de ligar a câmera, vai ter uma sentença.
central. Uma central vai fazer o acionamento remoto. São 3 opções. Mas isso ele explicou depois, né? O policial fazer o controle, existe o acesso remoto. Ou ela fica ligada o tempo todo. E essa é uma das possibilidades apresentadas também nessa regulamentação aí do Ministério. Eu queria só trazer um dado. O secretário de Segurança de São Paulo, inclusive, disse que o que o governo fez hoje está na linha do que São Paulo pretende fazer, né? E, portanto, São Paulo, então, deve seguir. Exatamente, ele estava presente. E só para trazer um dado sobre isso que Georgia colocou, que é fundamental nessa discussão, que eu acho que Daniel desconhece, mas 62,7% diminuiu o uso de câmeras lá em São Paulo, certo? Diminuiu em 62,7% a letalidade policial entre 2019 e 2022. Claro, o policial prefere ficar encostado ver um bandido correndo. Você acha que o policial vai correr atrás tendo uma câmera no peito? Vai trocar tiro? Sabendo que depois o juiz vai julgar ele? É claro, o policial para de operar. Mas você acha que ele está deixando de morrer porque ele não está operando? Ele para de combater. Não, Daniel, ele está em atividade. Em câmera ligada, então quer dizer que eles não estão trabalhando. Eu não estou falando, você está querendo me jogar contra os policiais. Não, você está dizendo isso. Isso você está dando um dado que baixa, não concorda muito com isso, não. Baixa a letalidade, mas você não me diz quantas vezes o policial abre mão de correr atrás de vagabundo exatamente por estar com a câmera. Correr atrás de... Daniel, ele precisa trabalhar, fazer o serviço que ele precisa fazer. Ele não vai parar de fazer. Mas a câmera vai provar a inoperância também, né? Concorda? Exato, mas aí não entra na estatística. Claro, mas aí entra não, de letalidade, como se o cara não correu de letalidade não, mas você concorda, se o policial está sendo vigiado o tempo todo com a câmera, se ele também deixar de atuar, a câmera vai pegar nele no flagra. Mas ninguém vai punir a não atuação dele. Ninguém vai punir a não atuação. Agora, você está acusando os comandos de concordar com isso. Não vai, a gente está falando de um servidor público, de um serviço público brasileiro, em que nós temos aqui quase 60 mil pessoas mortas por ano, e a investigação e a apuração total desses crimes é de 20%, 15%. Só o estado de Santa Catarina tem um índice mais alto de apuração dos homicídios. A gente está falando de um Brasil em que você comete vários crimes e você vai empurrando com a barriga.